Tudo jóia, pessoal? Hoje a gente vai falar de uma matéria muito legal, vai fazer com que você queira passar mesmo na OAB, porque a gente vai falar sobre direitos do advogado, ok? Direitos do advogado estão no artigo 7º. O artigo 7º é uma cartilha de direitos do advogado, são 21 incisos e 12 parágrafos, ok? Então, a gente vai começar falando só de alguns, porque nosso tempo é curtinho, ok? Mas alguns que são bastante importantes. Estude todos, porque eles provavelmente vão cair na sua prova, ok? Vamos começar falando sobre inviolabilidade e imunidade, dois direitos do advogado. Começando por inviolabilidade, que está previsto no artigo 7º, inciso 2º, e também na Constituição Federal. Olha que legal, a Constituição Federal já fala sobre a inviolabilidade dos advogados. E o que a CF fala na segunda parte? Que são invioláveis atos e manifestações do advogado no exercício de sua profissão, ok? Mas nos limites da lei. E que lei é essa? A lei é essa, é o nosso estatuto da advocacia da OAB. E, especificamente, a questão da inviolabilidade, que está no inciso 2º, parágrafo 6º e parágrafo 7º do artigo 7º. Ok? Então vamos lá. Inviolabilidade. Qual é o direito de inviolabilidade do advogado? É a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, instrumentos de trabalho, correspondência escrita, eletrônica, telefônica ou telemática. Lembrando que telemática é a junção de telefônica com informática. Então, WhatsApp é a correspondência telemática, um exemplo. Tudo isso relativo ao exercício da advocacia. Então, se no escritório do advogado ele também faz encontro de qualquer associação com os amigos dele, apenas é inviolável o escritório na parte que toca ao exercício da advocacia, ok? Não só escritório, mas seu instrumento de trabalho. Se ele usa o computador dele para o trabalho e para outras coisas também, apenas é inviolável a parte relativa ao exercício da advocacia. Beleza, pessoal? E a OAB adora as exceções. Quais são as exceções da inviolabilidade? Vamos lá. Final do inciso já, do inciso 2, que está aí para vocês, ó. Relativas ao exercício da advocacia. Acabei de falar dessa primeira exceção. Segunda exceção, parágrafo 6º, ok? O que o parágrafo 6º diz? A inviolabilidade pode ser quebrado por decisão judicial, ok? E se ela for quebrada por decisão judicial, alguns requisitos ela tem que cumprir. Vamos ver quais são eles? Primeiro requisito, deve haver indício de autoria e materialidade de um crime por parte do advogado. Segundo, a decisão que quebre essa inviolabilidade deve ser motivada e o mandado de busca e apreensão ele deve ser específico e detalhado. Específico e detalhado. E atenção, mesmo que o juiz quebre essa inviolabilidade no escritório, por exemplo, do advogado, todos os itens referentes à relação advogado e cliente, ou seja, que contém informações de cliente, isso tudo é protegido por sigilo. E, portanto, é inviolável mesmo assim, mesmo por decisão judicial, mesmo que cumpra todos os outros requisitos. Mas aí a gente tem a exceção da exceção, que é o parágrafo 7º. Ok, existe um caso em que um juiz pode quebrar a inviolabilidade do advogado e ainda assim pedir mandado de busca e apreensão com item ou uma mídia que contenha dados de cliente. No caso em que o cliente e o advogado são copartícipes de um crime, coautores, copartícipes de um crime. Nesse caso, você pode quebrar a inviolabilidade do advogado, inclusive relativamente ao seu cliente, desde que junto com esse cliente específico, ele seja copartícipe de um crime. Beleza, pessoal? Inviolabilidade, tranquilo? Vamos para imunidade. Imunidade, um direito muito legal e fundamental para o advogado. Que é a imunidade? É a possibilidade, ou melhor, a impossibilidade de o advogado ser preso no exercício de sua função. Não só ser preso, mas também a impossibilidade de iniciar-se um processo criminal contra o advogado no exercício de sua função. Só que atenção, não é qualquer crime, apenas 3, ok? Injúria, difamação e desacato. Apenas contra esses 3 crimes a imunidade. Mas atenção de novo, hein? Que aqui, ó, aqui embaixo, o desacato é uma exceção. O desacato não é mais item de imunidade de advogado, porque foi declarado inconstitucional por uma DIN, ok? Então, apenas 2 crimes, injúria e difamação. Por que eu coloquei calúnia aqui? Porque pode ser uma pegadinha na sua prova. Geralmente, calúnia, injúria e difamação vem junto. Mas, nesse caso, não, hein? Apenas injúria e difamação. Advogado não pode caluniar, porque contra ele, aí sim pode abrir um processo criminal. Mas contra injúria e difamação, não, ok? E
a terceira exceção aqui, beleza? É o processo disciplinar. Por que eu falei isso? Porque se o advogado se exceder e ele injuriar e difamar de maneira excessiva, ele pode ser sim punido, mas não criminalmente, como a gente estava falando agora. Mas ele pode ser punido por um processo disciplinar no OAB, ok? Então, outra exceção. Agora vamos falar sobre prisão de advogado? Prisão do advogado, você tem que estar atento aos incisos 4 e inciso 5, ok? Todos do artigo 7º de novo. Inciso 4, vamos ler aqui comigo, ó. É direito do advogado presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. O que esse artigo quer dizer? Melhor, o que esse inciso quer dizer? Inciso 4. Vamos lá. Presença de representante da OAB. Só que esse representante da OAB é direito do advogado apenas quando a prisão for em flagrante e mais, a prisão for em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Duas condições para o advogado ter esse direito no representante da OAB na lavratura do auto, ok? Se não for ligado ao exercício da advocacia, não. Ou seja, se o advogado estiver, por exemplo, traficando drogas, ele não tem direito, no momento da sua prisão em flagrante, no representante da OAB. Tranquilo, pessoal? E agora um detalhe importante. Olha que legal, olha que maluco isso. Se houver prisão em flagrante, aliás, prisão em flagrante no exercício da profissão apenas em caso de crime inafiançável. Apenas em casos de crime inafiançável, ok? Em qualquer outro caso, é proibido a prisão em flagrante, ok? Quando há o exercício da advocacia. Olha que louco isso, hein? Legal, né? E isso está no parágrafo 3º do artigo 7º. Vamos lá para a segunda parte desse inciso 4, que fala dos demais casos. Então, a gente falou dos casos do motivo ligado à advocacia. Então, se o advogado for preso por motivos ligados à advocacia, ele tem direito ao representante. E agora, e nos demais casos? Olha a parte final ali, ó. A comunicação expressa a seccional da OAB. Então, nesse caso, ele não tem direito ao representante, mas ele tem direito que haja essa comunicação expressa à OAB, ok? Vamos aqui, só mais um outro detalhe que pode cair na sua prova, que a DIN 1127, ela diz o seguinte, dos seus itens é o seguinte: se a OAB não mandar o representante em tempo hábil, a prisão ainda assim vai ser válida. Por quê? O advogado foi preso, a OAB foi notificada, mas por culpa da OAB não veio o representante em tempo hábil, aí sim a prisão vai ser válida, ok? Então vamos lá, vamos para o inciso 5. No caso de o advogado ser preso antes do trânsito em julgado. Vamos ler comigo aqui, ó. É direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Vamos ver com mais detalhes? Olha só, ele não pode ser preso antes de sentença transitada em julgado. Essa é a regra do direito penal também. Mas caso ele seja, olha aqui, ele só pode ser preso em sala de estado maior, que louco, hein? O que é isso? Ou, na sua falta, prisão domiciliar. E o que é a sala de estado maior? Sala de estado maior é uma instalação dentro de um quartel militar ou de qualquer construção militar, dentro de uma instalação militar, uma sala destinada aos auxiliares do comandante daquela instalação militar, certo? E esta sala deve ser condigna para a prisão do advogado, beleza? Nesse caso, o advogado pode ser preso. Se não houver sala de estado maior com instalações condignas, aí a prisão é domiciliar, sempre, beleza? O advogado não pode ser preso na cadeia pública, ok? Vamos lá. E aí você vai ver, tá riscadinho, as instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB. De novo, aquela mesma ADIM, ela tirou essa expressão, ok? Então isso não está mais válido aí para sua próxima prova. Beleza, pessoal? Bons estudos e até mais!